O poder das pedras Urim e Tumim e seu real uso e significado. Você já ouviu falar sobre as misteriosas pedras Urim e Tumim? Talvez não sejam tão populares como outras relíquias, mas essas pedras estão envoltas em histórias antigas que cruzam os limites da espiritualidade, religião e até das teorias de conspiração. Hoje, vamos mergulhar fundo no real significado e uso dessas pedras, explorando suas origens, simbolismos e como elas continuam a instigar nossa imaginação e crenças. As pedras Urim e Tumim são mencionadas principalmente na Bíblia e em outros textos religiosos antigos. Elas eram parte do conjunto sagrado do sumo sacerdote do povo de Israel e, segundo os relatos, eram usadas para buscar respostas diretamente de Deus. Muitos acreditam que as Urim e Tumim eram um meio pelo qual se recebia orientação divina em momentos de grande decisão. Mas o que exatamente eram essas pedras? Como elas funcionavam? E por que o mistério em torno delas ainda persiste até hoje? Vamos começar pelo nome. A palavra Urim ou é comumente traduzida como luzes ou revelações, enquanto o Tumim pode significar perfeições ou verdades. Esses significados sugerem que as pedras eram usadas para trazer clareza e respostas perfeitas, uma espécie de oráculo divino. Em termos mais simples, podemos entender que a combinação dessas palavras representa a busca por verdade e iluminação espiritual. Mas claro, o que torna as Urim e Tumim tão especiais vai muito além do nome. O uso das Urim e Tumim na tradição judaica e cristã. As referências mais conhecidas sobre as Urim e Tumim aparecem na Bíblia hebraica, especialmente no Antigo Testamento. Segundo o livro do Êxodo, elas eram parte do peitoral do juízo ou do sumo sacerdote Arão. Esse peitoral era uma peça ornamentada que continha 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel. Dentro dessa vestimenta sagrada, as Urim e Tumim estavam guardadas e eram usadas em consultas para obter respostas divinas em situações cruciais. Mas como, exatamente, as pedras funcionavam? Uma das teorias mais aceitas é que elas eram utilizadas para questões do tipo sim ou não. Quando o sumo sacerdote fazia uma pergunta a Deus, as pedras poderiam emitir luzes ou brilhar de forma específica, indicando a resposta divina. Outra teoria é que o sumo sacerdote recebia uma forma de intuição ou inspiração ao segurá-las, como se Deus estivesse comunicando diretamente ao seu coração. Entretanto, o funcionamento preciso dessas pedras é um mistério que não foi totalmente revelado. Há uma mística envolta na ideia de objetos que podiam servir como ponte direta entre o mundo físico e o espiritual. E isso leva a uma série de questionamentos: será que as Urim e Tumim eram objetos comuns ou tinham algum poder especial além da simples fé? Estavam ligadas a rituais específicos ou possuíam uma energia própria? As pedras como símbolos esotéricos e místicos. Embora o contexto das Urim e Tumim seja predominantemente religioso, a ideia de usar pedras como instrumentos de adivinhação e consulta não é exclusiva dessa tradição. Em diversas culturas antigas, pedras e cristais eram associados a poderes místicos e espirituais. Seja na Grécia Antiga, onde os oráculos consultavam pedras e símbolos para prever o futuro, ou entre os povos celtas, que utilizavam runas feitas de pedras para obter respostas dos deuses, a humanidade sempre encontrou nos elementos naturais uma forma de se conectar ao divino. Dentro do esoterismo moderno, as Urim e Tumim são vistas como representações arquetípicas do equilíbrio entre luz e verdade, sendo frequentemente associadas a práticas de cura energética e alinhamento espiritual. Há quem acredite que as pedras possuíam frequências vibracionais específicas que podiam harmonizar o campo energético de quem as utilizava, trazendo clareza mental e emocional. Esse conceito ressoa com a ideia de que certos cristais, até hoje, são utilizados em terapias holísticas para a cura e proteção. Teorias conspiratórias e as Urim e Tumim como tecnologia antiga. A partir do século XX, as Urim e Tumim começaram a ganhar espaço também em teorias sobre tecnologia antiga e conhecimentos perdidos. Alguns pesquisadores alternativos especulam que essas pedras não eram simples objetos espirituais, mas sim dispositivos tecnológicos avançados que permitiam algum tipo de comunicação ou recepção de sinais. Essa linha de pensamento se alinha a teorias sobre civilizações antigas que teriam dominado tecnologias muito além do que conhecemos hoje, mas que se perderam com o tempo.
Essas ideias se conectam a outras relíquias e construções antigas, como as pirâmides, os obeliscos e até artefatos como o famoso disco de Phaistos, que alguns acreditam ser vestígios de uma civilização com acesso a conhecimentos superiores. Nesse contexto, as Urim e Tumim seriam parte de um conjunto de instrumentos tecnológicos que permitiam aos sacerdotes acessar frequências ou energias específicas, talvez até para a comunicação interestelar. Embora essas teorias não tenham comprovação científica, o mistério em torno dessas pedras continua a alimentar debates e curiosidade entre estudiosos e entusiastas. O simbolismo duradouro das Urim e Tumim. O mais interessante é perceber como essas pedras, mesmo com o passar dos séculos, continuam a ter uma presença simbólica forte. Mesmo sem serem mais usadas da mesma forma, elas representam a busca pela verdade, o desejo de orientação divina e a crença de que há algo maior nos guiando. Seja você uma pessoa religiosa, espiritual ou apenas curiosa, as Urim e Tumim tocam em um aspecto muito humano, da necessidade de respostas e clareza em meio às incertezas da vida. No campo espiritual, essas pedras são vistas como uma metáfora para a conexão entre o homem e o divino, onde a verdade e a iluminação são alcançadas através da fé e da busca interior. Na cultura popular, as Urim e Tumim também aparecem em histórias e ficções, sempre associadas a mistérios antigos e descobertas ocultas. Conclusão: um legado que transcende o tempo. As Urim e Tumim são mais do que apenas pedras, são símbolos de uma época em que a ligação com o espiritual era direta e tangível. Através delas, o povo de Israel acreditava poder obter respostas claras e precisas, o que, para muitos, representava a mão direta de Deus guiando suas vidas. Embora a prática tenha desaparecido com o tempo, o fascínio por esses artefatos continua, e as perguntas sobre o que realmente eram e como funcionavam permanecem. Se você gostou dessa exploração sobre o poder das pedras Urim e Tumim e quer continuar descobrindo mais curiosidades como essa, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo, deixe o seu like se esse conteúdo despertou seu interesse, e compartilhe com amigos que também adoram mergulhar em mistérios antigos. E, claro, se você deseja possuir um objeto inspirado nas Urim e Tumim, clique no link na descrição para conferir mais detalhes. Até o próximo vídeo.